Isso que vou contar agora aconteceu no ano de 2015. Até hoje eu não consigo explicar. Tento encontrar uma explicação, mas não consigo. Foi algo tão estranho, misterioso e sombrio, que me deixou completamente assustado naquela noite. São muitas perguntas na minha mente, e poucas respostas. Eu estava morando há pouco tempo, em um apartamento que ficava no último andar de um certo prédio situado na cidade de Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos. Eram aproximadamente 23h40 da noite. Eu estava sozinho em casa, pois minha esposa estava viajando junto com minha filha, para uma cidade do interior. Eu estava assistindo um filme na televisão, prestes a cair no sono. Comecei a presenciar uma sensação estranha e sinistra. De repente as luzes do meu apartamento começou a piscar sem parar, e minha TV do nada desligou sozinha. Na mesma hora eu vi a campainha tocar. Fui até a porta para atender, mas para minha surpresa não havia ninguém. Olhei para um lado e para o outro, e o corredor do prédio estava vazio. Fui em direção às escadas e nenhum sinal de alguém. Ao voltar para o meu apartamento, comecei a notar que as luzes do corredor no andar do meu apartamento também estavam piscando sem parar, e uma das lâmpadas daquele corredor misteriosamente explodiu, caindo faísca de estilhaço de vidro para todo lado. Achei tudo aquilo muito estranho, mas acabei decidindo ignorar e voltei rapidamente para o meu apartamento. Depois que entrei, as luzes pararam de piscar, e acabou voltando ao normal. Passaram-se alguns minutos, e eu já estava pronto para dormir, quando de repente a campainha tocou novamente. Fui meio já irritado atender a porta, e quando eu abri, eram 3 crianças meninas, aparentando ter idade entre 7 a 9 anos. Não sei o que aconteceu comigo naquela hora, pois quando vi aquelas 3 crianças na minha porta, um arrepio estranho percorreu a minha espinha. Aquelas crianças estavam timidamente de cabeça baixas, e ambas usavam vestidos estranhos cinza. Percebi que suas peles eram completamente pálidas, algo que na mesma hora me causou estranheza. Fiquei ali na porta parado, esperando aquelas crianças dizerem algo, mas elas não falavam nada, apenas ficavam de cabeça baixa. Perguntei para elas o que elas queriam, e foi daí que uma delas respondeu ainda de cabeça baixa, dizendo que estavam com fome e queriam entrar. Achei aquilo estranho, e perguntei meio nervoso para elas onde estavam seus pais. Elas acabaram não respondendo a minha pergunta, e começaram a pedir insistentemente para que eu as deixasse entrar. Deixe-nos entrar, estamos famintas, deixe-nos entrar. Não sei explicar o motivo, mas aquelas crianças me causavam medo. Eu sentia algo ruim perante elas, algo sombrio e sobrenatural que me deixava apavorado e amedrontado, uma energia pesada que me deixava desconfortável, e com mal-estar. Elas insistiam para eu as deixasse entrar, mas eu decidi negar o pedido delas. Com uma voz trêmula de um medo misterioso, eu falei: Não, vocês não podem entrar. De repente elas levantaram a cabeça e olharam em minha direção. Foi daí que o medo e o pavor aumentaram ainda mais, pois percebi que seus olhos eram completamente negros, sem nenhuma diferença entre íris e pupila. Aconteceu que novamente as luzes começaram a piscar, tanto do meu apartamento, quanto a do corredor. Comecei a suar frio, tremendo de medo. Aquelas 3 meninas misteriosas de olhos negros ficaram ali paradas olhando fixamente para mim. Seus olhos negros me causavam arrepios de puro pavor. Confesso que nunca alguém me causou tanto medo quanto aquelas 3 misteriosas crianças. Completamente assustado e dominado pelo medo, decidi fechar e trancar a porta na frente delas. Corri rapidamente para o meu quarto, para me esconder. Meu coração estava batendo aceleradamente de tanto medo. A campainha continuou tocando insistentemente, e as luzes piscavam sem parar. Passaram-se alguns minutos, e a campainha tinha parado de tocar, e as luzes voltado ao normal. Acabei tomando coragem, e fui até a porta para ver se aquelas crianças ainda estavam lá, mas para meu alívio elas já tinham ido embora. Olhei para um lado e para o outro do corredor, e não as vi mais. O corredor estava vazio sem nenhum sinal delas. Corri rapidamente as escadas, e fui diretamente no porteiro do prédio, e o perguntei sobre as tais 3 crianças, se eles tinham deixado entrar. O porteiro, sem entender muito bem, me disse que não tinha entrado nenhuma criança no prédio, e as únicas poucas pessoas que tinham passado por ali naquela noite, eram adultos moradores daquele local. Eu podia suspeitar que aquelas crianças tinham saído de algum apartamento vizinho do mesmo andar que eu morava, mas isso era praticamente impossível, pois naquele último andar do prédio só morava eu. Os outros apartamentos estavam vagos sem moradores.
Aconteceu que naquela noite eu não consegui mais dormir. Passei a madrugada toda em claro, pensando sobre quem eram aquelas misteriosas crianças de olhos negros, que me deixou com tanto medo. No outro dia de manhã eu liguei para minha esposa, e contei tudo para ela o que tinha acontecido na noite anterior. Fiz uma pesquisa sobre todos os moradores do prédio. Eu acabei descobrindo que lá não morava nenhuma criança. Todos os moradores eram adultos, sendo pessoas solteiras e casais sem filhos. Procurei informações com moradores do prédio, se eles tinham visto tais crianças, com as características que eu descrevia, mas nenhuma das pessoas afirmavam as terem vistos. Ninguém sabia nada sobre elas. Alguns achavam que eu estava ficando louco. Felizmente aquela noite foi a primeira e última vez que vi aquelas 3 crianças sombrias. Te garanto que não é algo nem um pouco confortável se deparar com elas. Naqueles poucos tempos que fiquei diante delas, foi uma sensação terrível e aterrorizante. A energia pesada na presença delas era algo que eu não consigo explicar. E aqueles olhos eram horríveis. Não gosto nem de lembrar. Hoje moro em outro lugar. Procurei pesquisas na internet sobre fatos de crianças de olhos negros, e encontrei muitos relatos de pessoas de várias partes do mundo, que afirmam as terem avistados, sendo crianças do sexo feminino e masculino.